Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 51 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora mais um Virtual News nesta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Segunda-feira, dia 26, para todos os aniversariantes de hoje, parabéns, tudo bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. 9 horas 52 minutos, segunda-feira, participação hoje de André Louro e também Maria Clara nos controles eletrônicos. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André Louro. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, minhas princesas. Fala pra mim, a gente estava aqui nos bastidores, eu já entrei dando risada, porque não tem como. Como é que você viu a abertura do Virtual News? Como é que é o negócio? A base de sonora? Como é que é o estilo musical? Não recorda. Não, eu sou um homem sério, né, Márcio Chaves? Não tem esse tipo de brincadeirinha, não. Então tá bom. Você quer ficar dando desculpa para o seu público, para a sua falta de profissionalismo, entra no ar sorrindo e a culpa é do comentarista. Faça-me um favor. E uma segunda-feira chuvosa e a gente dando risada. Tá bom. Cafezinho. Que maravilha. Bom, iniciamos a semana com chuva, parte da cidade de Santos ficou aí sem iluminação. De energia elétrica, nesse período aí no início da manhã, devido a essa chuva que já vem sendo anunciada, né, no fim de semana, e a primavera deu chegando, mas o inverno disse que a chuva não vai dar tchau, né, e continua aí nessas situações. Tem furacão, tem tem tufão, o mundo está recebendo aí alguns incidentes, né, naturais. Aliás, uma alegria especial hoje de manhã, né? Porque com essa falta de energia, muito embora seja gás, né? Lá em casa, eu tomaria um banho bem gelado, né? Na hora que eu liguei, voltou. Olha que beleza. Que maravilha. É um sinal. É um sinal, hein? É um sinal que eu não vou tomar banho frio, banho né? Garantido. Não só abre o chuveiro para fazer barulho. Banho garantido. Bom, tirando essas situações de energias e os banhos, né? Vamos às notícias desta manhã de segunda-feira, começando a semana aí que abençoada, com certeza. Dia 26 de setembro de 2022, para não passar em branco, o tufão Noru causa ventos de até 200 km das Filipinas e obrigou a evacuação de milhares de pessoas. Libra tem a menor cotação de todos os anos e quase emparelha com o dólar. Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam exercícios militares após lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Cidade de Santos pretende chegar a 3.000 câmeras de monitoramento instaladas até 2024. Tá aí, ó, André. Tufão, preço da Libra, Coreia do Sul e Estados Unidos fazendo exercícios militares depois dos mísseis disparados lá pela Coreia do Norte, né? E Santos tentando chegar aí nas suas 3.000 câmeras para monitoramento na cidade, né? Nada mudou, né? A natureza sendo aprontando natureza, as suas, sendo Coreia do Norte sendo Coreia do Norte. E Estados Unidos sendo Estados Unidos, né? Se meteram na casinha dos outros toda hora, né? E salvo ali a Libras, que está fora dessa situação toda aí, que está deixando a gente preocupado, afinal de contas. Mas essa questão mundial, né? Libras, dólar, a pessoa fala que não, mas a crise chegou, né? A conta do Covid chegou para todo mundo, né? Então, aí tem conta do Covid, aí tem Brexit, aí tem agora a instabilidade, porque de certa forma a Inglaterra tem um peso muito forte, a questão da família real, e a morte da rainha também deve ter alguma. Não só
talvez Charles, nem tanto Charles a III. morte da rainha, mas a ascensão de Charles. Charles. Né? Charles, que tanto Você maltratou a que tem um- princesa do você que povo. tem um inglês britânico. O meu é britânico, ele chega na hora. Charles III em inglês é Charles Third. Charles o terceiro também tá que nem eu. Charles. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Vamos lá. Intel escolheu a cidade de Vigásio. Vigásio. Olha, ele é perfeito. Até o italiano, mamma mia, né? Não, Vigásio. eu falei em português. Português, Italiano seria Vigásio. Faz italiano de novo. Hein? Vigásio. Vigásio para uma nova fábrica de chips na Itália. O investimento da Intel na Itália faz parte de um plano mais amplo de fabricantes de chips dos Estados Unidos de investir 80 bilhões de euros na próxima década para ampliar a capacidade na Europa. Com um investimento inicial de cerca de 4,5 bilhões de euros, a Intel disse que a fábrica italiana criará 1.500 empregos, além de 3.000 empregos adicionais entre fornecedores e parceiros, com operações iniciadas entre 2025 e 2027. A unidade será para montar e embalar semicondutores usando novas tecnologias. Essa matéria me interessou, me chamou muita atenção, porque a América do Sul, o Brasil, né, na América do Sul é o líder em consumo de equipamentos eletrônicos, computadores e tudo mais. No cenário mundial também é um mercado atrativo, né? E a gente vê que o mundo se mobiliza, a Europa se mobilizando e a Intel com esse investimento fora, né? E você imagina um investimento dentro, um parque desse no país, no Brasil. Então as políticas têm que ser observadas, né? Parabéns aí para o governo italiano que conseguiu manter esse grande investimento num momento aí de que a esperança de 1.500 empregos diretos, 3.500 empregos indiretos, fora a mobilização que se dá no país, né? Importação, exportação. Quer dizer, é realmente interessante, não é? Mas a gente tem que, assim, o que mais me chama a atenção, para além da notícia em si, que já é uma grande manchete e uma grande notícia, né? A informação sempre de novos empregos e numa quantidade elevada é sempre muito, muito boa, muito importante. Mas o interessante é o momento político que a Itália atravessa hoje, que a Itália retoma o caminho do fascismo, né, da extrema-direita. Os candidatos que mais se aproximam em vencer as eleições são da extrema-direita. E aquela Deus, Pátria e Família, né, que é o lema do fascismo, né? Muito, muito forte. E aí é o mesmo movimento que a gente viu na Inglaterra com o Brexit. Então, eu digo isso por quê? Porque quando tem uma oportunidade, como o Cubatão foi nos anos 80, né? Esse Eldorado de emprego, porque a Europa também está passando necessidade, tem gente desempregada, Portugal tem muito desemprego, na Itália tem muito desemprego. A Inglaterra, se não tivesse esse desemprego, não teria nem discutido a questão da saída da União Europeia, porque é uma questão farinha pouca, meu pirão primeiro. O Brexit é isso, né? E o maluco do Johnson como primeiro-ministro bancando essa ideia extremista, né? Então, assim, a Itália hoje vive exatamente esse momento de não ao estrangeiro. E não ao estrangeiro, não é de todos os lugares do mundo, é o europeu. A Itália não se reconhece mais dentro da comunidade europeia como a Inglaterra vinha... saída do grupo? Me parece, assim, dependendo Europeia? se a... Como é que é o nome que está à frente das pesquisas? Tem uma candidata. Ela está à frente esqueci agora, minha cabeça está péssima. Ela está à frente das pesquisas e, assim, já tem um caminho de buscar a saída da União Europeia. Aí, basicamente,
é o início do fim, é né? O início, bom, 2 a menos. E tem mais coisa relacionada à União Europeia. Não, porque aí as outras forças, assim, na Alemanha, na França, começam também não vou também ficar carregando aqui nas costas. Começa a enfraquecer. Vamos a mais uma matéria desta manhã. NASA põe em prática a missão para destruir asteroides. Aquilo que a gente viu muito em filmes, agora a NASA está colocando em prática, né? A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, lança na noite desta segunda-feira a espaçonave DART para desviar o asteroide Dimorphos. É isso, né? Trata-se da primeira missão do mundo a testar a tecnologia para defender a Terra contra potenciais perigos de asteroides ou cometas. O asteroide não representa nenhuma ameaça para a Terra. É uma lua de cerca de 160 metros de largura que orbita um asteroide muito maior, chamado de Didymos, de 780 metros de diâmetro. Juntos eles formam um sistema que orbita o Sol. O projeto tem um custo de 330 milhões de dólares. Após o lançamento, o impacto está previsto para as 20 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Então, para o pessoal que, né, muita ficção, aí agora a NASA encaminhando, está fazendo um lançamento para fazer o teste junto a esse asteroide. Já bombardeávamos aqui o país, né? Galápagos e vários outros lugares aí que explodiam bombas atômicas para tudo quanto é lado. Vamos explodir no espaço também, né? Também, né? O interessante é que 330 milhões parece muito dinheiro, né? De dólares. Mas não deve ser metade do que o orçamento secreto leva aí, né? Muita coisa, né? 330 milhões. Mas você vê que são tecnicamente 1 bilhão e 650 milhões de reais. Mas você vê que, assim, quando a gente invade para a discussão dos orçamentos, né? Sobretudo no Congresso Nacional, os números ultrapassam de longe, assim. Então, se você tivesse um programa efetivo, né, de apoio à ciência e tecnologia, o Brasil poderia estar muito mais à frente. Custa muito caro, mas às vezes quando você vê outros números assim, se mostra factível, né? De repente... Lembrando que ela adiou pela terceira vez o lançamento do foguete à Lua, a NASA, né? A terceira vez ela adiou um foguete, mas esse está programado hoje. E atenção, né? Vamos, de repente. Né? É interessante que o homem ia à Lua, eu não sei. Muitos acreditam, estranho. Outros não. Tremulou a bandeira, não tem vácuo no deserto. Isso é bobagem. Mas aquela, assim. Aquela coisa do cético, pô, né? isso aí, assim, minha bisavó tinha o direito de ter essas dúvidas. Agora, pô, tem um povinho que não quer acreditar. Os caras, acham que a Terra é quadrada, o outro acha que é plana. Outro dia eu ouvi um sujeito falando assim pra todo mundo, sem a menor vergonha, que a Terra são opiniões. Oi? São opiniões. Não, opinião... É ouvido que ser surdo. Opinião, mas isso é burrice mesmo. Aí o cara falando que a Terra é oca. A Terra é oca. E é por isso que o ser humano por isso que não pode entrar na Antártica. Aí o cara falou, mas quem falou que não pode entrar na Antártica? Não pode, porque lá é o acesso para a Terra Oca, onde tem os mamutes. Por isso que às vezes a gente vê mamute. Oi, quando que você viu mamute? Aí o cara, não, porque tem lá. Quer dizer, os malucos... a teoria do mundo abaixo do mundo. Tem certo? maluco para tudo, né? Então assim, agora, tirando os malucos da conversa, a Terra é redonda, o homem foi para a Lua. Agora, só que... É melhor oca do que chata, né? Chatos são os caras, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando o homem foi à Lua, eram computadores. Mas eram os computadores, assim, gigantescos. Sim, os ENIACs, né? Aquela coisa enorme. E que não dava. Assim, não tinha a menor capacidade frente a um smartphone, né? Ao que tem hoje aqui dentro do smartphone. Então, qual a dificuldade hoje, né? De você... Porque era muito mais difícil, né? Então, sim, hoje sob o ponto de vista do que a gente tinha de tecnologia, era muito mais difícil. Que se tem hoje, né? Então, essa questão é uma questão mais de tempo, né? Devido às mudanças climáticas dos Estados Unidos, e foi impedido pela terceira vez o lançamento do foguete à Lua. Mas temos o lançamento aí dessa arma para teste, vai destruir o asteroide para ver como é que funciona, se está tudo certo, se a gente tem condições de defesa.
Vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Importação de diamantes pode integrar sanções à Rússia. A União Europeia precisa parar de importar diamantes da Rússia, disseram 5 dos 27 países do bloco, à medida que a União Europeia prepara novas sanções contra Moscou por travar uma guerra contra a Ucrânia. A União Europeia, que até o momento implantou 6 rodadas de sanções desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, precisa de unanimidade para aprovar qualquer banimento que a Bélgica, lá do maior centro de comércio de diamantes do mundo, a Antuérpia, tenha rejeitado no passado. O bloco foi estimulado a implantar novas sanções depois que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma mobilização militar parcial na semana passada e se movimentou para anexar partes do leste da Ucrânia. Estamos 24 de janeiro, André. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São 8 meses de guerra na Ucrânia. E parece que faz parte, volto a falar, parece que isso faz parte do café da manhã. Né? Eu vou levantar, vou me preparar para trabalhar, vou colocar o pãozinho na mesa, o cafezinho esquentando, vou olhar um pouquinho a guerra da Ucrânia e depois eu vou para o trabalho. Parece que é isso, né? Parece que não existe mais essa mobilização. Não vejo mais posts, não vejo mais algumas. Porque se tornou comum pra gente, se tornou habitual conviver com essa notícia de guerra, essa disputa de espaço, né? De território. O mundo se posiciona, né? O mundo ocidental se posiciona no sentido de reprovar tudo que Vladimir Putin faz e aplaude todos os atos do Zelensky. Eu acho que faltou diálogo. Né? Falta ainda, né? E falta muito diálogo. Não que a gente reprova todas as investidas de Moscou, mas acho que precisava ter porque o que eu acho que erra a Ucrânia é de cair de certa forma nesse conto do vigário do mundo ocidental, dos Estados Unidos, que fica ali esquerando, porque os caras, no final das contas, eu sempre duvido da intenção do americano, porque parece que ele está sempre querendo ou vender arma ou ter outros interesses. Porque, assim, ele não entra de peito aberto na luta, não vai, só se daqui a pouco Moscou tiver terra arrasada, aí ele entra lá, destrói tudo, acaba de destruir tudo, mas ele fica ali, esquerando a briga, o outro vai baixar a guarda, ele, não baixa não que eu tô contigo, tal, mas ele não entra de fato na briga, ele financia de alguma forma, ele e outros, e com isso, apagando fogo com gasolina, o negócio não fica essa coisa de, olha, vai pra briga, mas já morreu muita gente, né? Então acho que precisava ter de alguma forma, um cessar-fogo, uma discussão. Por outro lado, o Putin também não abre mão de nada do que já tem, o que não tem, né? Ele quer aquele terreno do Donbass, aquela coisa toda, daquilo. Nunca foi pelo povo, não quer rediscutir a Crimeia, né? Então. Nunca foi pelo povo, sempre foi pelo território, né? Então realmente século XXI, as barbáries de conquistas e a política internacional. O russo, me parece, nunca tenha aceitado essa independência da Ucrânia. Não, nunca foi, né? Sempre foi algo que uma pedra no sapato, até porque boa parte da história da Rússia e da antiga União Soviética se encontra em Kiev, né? Então é um ponto nevrálgico. E não aceita. Então você imagina, eu sou maluco, porque o Putin é maluco, ele não aceita, e com isso, e além disso, para além disso, ele tem que conviver com esse flerte da Ucrânia com a OTAN. Então o cara é maluco, a gente tem que pensar com a cabeça do cara, né? O cara tem síndrome de perseguição, cara, mano, ele tá no poder, e aí os caras,
entrando na OTAN, aí já imagina bases militares e tal, apontado assim, na fronteira dele. Então assim, era de se imaginar que ele fosse pra porrada, era de se imaginar que tudo isso ia acontecer. Então, o que eu critico é a posição dos líderes mundiais de, ao invés de pôr pano quente, tentar segurar de alguma forma a pancadaria, ficar fustigando, apagando com gasolina, porque assim, quem tá morrendo é o povo ucraniano. A Ucrânia tá sendo destroçada. Assim, a sua sociedade civil organizada, que você tanto fala aí como o quarto poder, para mim é o primeiro, né? Ela tá sendo destroçada, cara. Quanto tempo para recuperar tudo isso, né? Então, e aqui não vai nenhuma fala de apoio a Moscou, muito pelo contrário, é só interpretar um pouquinho o que a gente está dizendo. É só a questão de que eu acho que o mundo precisava, principalmente os Estados Unidos, dar uma diminuída nesse negócio de ficar que nem agora, a Coreia do Sul, vai lá fazer táticas militares e tal. Pô, tá um maluco, a mesma coisa, tem um puta de um maluco do outro lado, aí tu fica ali, cutucando. Daqui a pouco o cara vai e manda uma bomba. O botão errado. Entendeu? Viu, né? Escapou. Foi sem que deu uma pane. Vamos à próxima matéria desta manhã de segunda-feira. Emirados Árabes fecham um acordo de fornecimento de gás com a Alemanha. A Alemanha fechou um acordo de fornecimento de gás proveniente dos Emirados Árabes Unidos, como parte de uma tentativa de fortalecer o fornecimento de energia para a maior economia europeia. Pelo acordo, a Bud Bahai National entregará gás natural liquefeito GNL para a Alemanha. A empresa dos Emirados Árabes deverá entregar 137 mil metros cúbicos de GNL ao terminal flutuante do RWE, em Bruchbüttel. É isso? O meu alemão também está espetacular. Perto de Hamburgo, no final de dezembro. Mas as entregas serão feitas no ano que vem. A Alemanha está montando terminais flutuantes para importação de GNL e algumas instalações devem estar prontas neste inverno. Já estão de olho nessa questão do inverno. Temos perfeito. O acordo de gás é um impulso para o governo alemão para compensar as entregas russas depois que o Kremlin fechou um importante gasoduto. As autoridades estão cada vez mais preocupadas com apagões e racionamento neste inverno. E a economia está caminhando para uma recessão. Além do gás, serão entregues à Alemanha 250 mil toneladas de diesel por mês em 2023. A Alemanha já está observando o reflexo disso nos próximos anos. Então você vê esse acordo com o gás e também com o diesel, que é para manter o fornecimento, porque senão, com certeza, a economia vai sofrer. Já prevendo uma recessão e ainda o desabastecimento do gás e também do diesel, você imagina a situação. A gente falou na semana passada aqui a importância que é o fornecimento de gás para a Europa. Toda essa questão que envolve a Rússia e a Europa, porque está chegando um inverno, e como você mesmo disse, lá é inverno, o cara vira picolé do lado de fora. Todo mundo lá tem aquecedor, é uma questão necessária. Eu não sei a ordem, não lembro agora, mas acho que, sei lá, 70% do gás que eles recebem é russo. O percentual é muito grande, então são outras formas de buscar aí, esse gás aí, porque o aquecimento, eles dependem, assim, é uma dependência muito umbilical, grande, né? A gás dependência. Tem toda uma situação de crescimento aí nessa globalização do mercado, fornece gás para um, carvão para outro e tudo mais, e agora uma guerra, aí você começa a ver os seus pontos aí que ficam com a guarda baixa, né, digamos assim, e o gás não tudo por causa da burrice do ser humano, né? Da briga da luta na Ucrânia. Vamos à próxima matéria desta manhã. O Márcio, enquanto puxa a outra matéria, um detalhe importante, nós falamos aqui das câmeras de monitoramento, né? Em Santos. 3.000, né? Aí a Fabiana me lembra aqui da importância desse monitoramento, porque a Praça das Bandeiras no Gonzaga foi saqueada, né? Os caras roubaram
as bandeiras. E aí, quando souberam que tinham sido filmados, devolveram. Devolveram. Então, 50% da pena, né? Não, só para dar a importância do monitoramento. Hoje você vê que é necessário, né? muitos crimes sendo, assim, esses programas aí da TV que quando tu espreme Essa pinga sangue na tela, a maioria dos crimes as câmeras pegam, seja a câmera do prédio, seja a câmera pública, né? Então o monitoramento ele é importante. A gente acaba vivendo um grande Big Brother, mas muitos crimes são cometidos e desvendados por conta do monitoramento, e outros deixam de ser cometidos porque o cidadão sabe, ali tem câmera, não tem o que fazer. Aquilo ali tem câmera, não dá o que fazer, então tem toda essa situação. Realmente, são quase 70% a mais do que se tem hoje, mas é um avanço muito grande, né? E até 2024. Maravilha, tem mais aqui que falar mesmo. E o centro, a gente tem a notícia da Central de Monitoramento de Santos aqui. Durante o mês de setembro nós falamos a respeito dessa questão da Central de Monitoramento, de quanto isso tem ajudado, tanto o policiamento, na questão do trânsito e muita coisa, né? E a população participando, reclamando, pedindo, e esse monitoramento já tem ajudado. Você imagina com essas 3.000 câmeras, né? Vai ser uma sequência muito bacana. Prefeitura de Cubatão anuncia a liberação da CRP. A Prefeitura de Cubatão informou que foi liberado na sexta-feira, dia 23, o Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento extremamente importante para os municípios que possuem regimes próprios de previdência social, permitindo à administração celebrar acordos, convênios, pagar valores referentes à compensação previdenciária, entre outros. CRP. Parecia um negócio de outro mundo, né? Nós vamos falar disso agora e vamos entrar também que na sexta-feira teve a sessão extraordinária referente ao orçamento, perdão, agora me faltou a palavra, essa questão orçamentária. Mas antes de falar da questão orçamentária, vamos falar dessa CRP. Na verdade, a cidade de Cubatão vinha com uma dificuldade muito grande em se manter essa regularidade na questão da CRP, porque ela é uma certidão que é emitida, porém, se a prefeitura não mantém os pagamentos, não mantém em dia os seus compromissos, ela perde a certidão. E quando se perde a certidão, não se pode fazer convênios, nem com o Estado, nem com a Federação. O que são esses convênios? Muitas vezes, vamos dar um exemplo mais simples aqui. Uma emenda parlamentar de um deputado. Ele manda a emenda para o município, ela só pode ser feito, o município só pode receber essa emenda se ele tiver com a sua regularidade fiscal, ok, se ele tiver a CRP. Então, muitas vezes não se tem a CRP, não se faz o convênio e a cidade perdeu muito com isso. E quando não se tem o convênio, você usa sempre o dinheiro do tesouro, do município, o que dificulta muitas vezes. Então, muitos projetos, muitas emendas possam ser utilizadas no município, não acontecem a celebração dos convênios devido a não ter essa certidão, que tem muito a ver, ou assim, totalmente a ver com a questão dos funcionários e a Caixa de Previdência, cuja a Prefeitura deve dos empréstimos que foram feitos, devia da questão dos repasses que não foram feitos, né, e agora vem buscando a regularidade. É uma luz no fim do túnel? É uma grande luz no fim do túnel. Afinal de contas, essa questão da regularização da certidão significa que o município pode fazer os convênios, tendo em vista, mas também que tem aquela questão da contrapartida, né, André? Manda dinheiro do orçamento, vem o dinheiro para fazer o convênio, mas tem a contrapartida. O município entra com uma parte dos valores também. Então, mas assim, tendo planejamento, você consegue cumprir a sua parte. O problema é você ter que cumprir com tudo, porque Cubatão sempre foi a cidade mais rica da região, das mais ricas do país, né? Proporcionalmente. O povo não vê esse dinheiro, né? Porque nós temos a maior parte da população vivendo mal, né? Sem emprego, em lugares não completamente, onde o saneamento básico não chega completamente, onde sequer o lixo é recolhido, onde o carteiro não vai,
né? Então, assim, o dinheiro não chega, mas a cidade tendo muito dinheiro para ser gerido, como sempre teve, eu acho que eles sempre deram de ombro para o que fosse além do tesouro municipal, né? Me parece isso, né? Vendo de fora. Claro que nos ouvirão pessoas ligadas à administração pública, seja dessa ou de gestões passadas, falar: o André Louro tá maluco, né? Porque claro que a gente precisa de outras. Então, se precisa, vamos fazer o trabalhinho de casa, né? Vamos fazer o trabalhinho, não de casa, o do dia, né? Vamos fazer o trabalho. Vamos fazer o trabalho, né? Vamos fazer o trabalho, porque é impressionante, não é desse governo, é do governo passado, né? Das gestões passadas. Te ver com o Cubatão, mas não deu para receber, teve o deputado arrumou uma verba, né? Mas não pôde, porque o Cubatão não tem as certidões em dia. Essa história é mais antiga do que andar para trás, né? E a gente sempre andando para trás. Sempre andando para trás. Então, sabe, cansa. Então, eu acho que nós precisamos de administradores que realmente façam a gestão pública. Então, se está com a certidão em dia, parabéns para hoje. E vai para ontem, porque essa administração já são 6 anos, as outras... Há quanto tempo que Cubatão não pode receber verba porque não tem as certidões em dia? A gente escuta e não se faz nada. A Câmara aprova tudo que é orçamento aí. Então não dá para entender. Você tocou num ponto que realmente é muito importante. Sempre nós ouvimos que a certidão está em dia. Certidão está em dia, uma conquista, mas... Trabalho de casa. É um trabalho de casa, tem que estar em dia. Isso tem que estar em dia, o recolhimento tem que ser feito. Não há, porque... Agora, sempre se ouve esses aplausos para que se tenha a certidão. Mas se nós formos buscar aqui, nos registros, né, jornalísticos, nós vamos encontrar que tanto esse como outros governos sempre apontaram na questão da certidão. Mas, gente, isso é pagamento. Você recebeu, tem que pagar. Vou parafrasear aqui Clermont Silveira Castor, quando perguntando a ele sobre essas questões do governo que ele assumiu, ele disse o seguinte: quem casa com a viúva herda os filhos e ponto. Acabou. Não tem governo para trás, tem governo atual. Quem casou com a viúva herdou os filhos. Acabou. Não, porque é muito engraçado, né? Nesse período eleitoral que nós estamos vendo agora, em outra corrida, né? Não municipal, mas estadual e federal, no executivo, legislativo também, mas estou falando de executivo, é impressionante como, por exemplo, a proposta de imposto único da Soraya Tronic, o Ciro Gomes com liberar todo mundo de suas dívidas, né? Pagar a dívida do povo, Lula, Bolsonaro, cada um tem equações inventa assim, uma roda diferente, né? Simplérrimas, né? Assim, é muito fácil resolver, né? A vida. Aí no momento em que toma pé da situação, no momento em que assume, tudo fica difícil, tudo é culpa da gestão anterior, né? Então, assim, tá aí, ó. Vou falar de presidência da República porque falta uma semana aí, mas nos municípios acontece a mesma coisa. No momento em que assume, qualquer coisa que você pergunte, a resposta é a mesma. Tá difícil porque herdamos uma dívida terrível. Até o governador de São Paulo que assume, ele era o vice, aí ele assume e aí ele perguntado, é sempre assim: o que tem de bom nós fizemos, o que tem de ruim estou aqui há 5 meses. Então, assim, mas não é uma crítica pontual ao governador, porque é o que a gente vê. A máxima, né? É a máxima. Sempre os prefeitos e os governadores e o presidente da República, no momento em que assume, tudo fica difícil, tudo é culpa da gestão passada. E os caras ficam 4 anos falando nisso. E o interessante, André, é que você disse bem, herdou de quem? O município são as pessoas, são os cidadãos. Todo cidadão faz parte da administração pública. Ele é dono do orçamento, ele é dono do município, é dele a coisa pública. Então você está dizendo para o município: olha, eu herdei de você uma dívida, mas espera aí,
o cidadão, você sempre observa o cidadão sendo cumpridor das suas obrigações, correndo para pagar aqui, para pagar ali. Você vê essa questão de lixo, quantas vezes as pessoas acabaram pagando os carnês que estavam suspensos com medo de serem negativados, de não terem as certidões necessárias, de não ter o nome limpo. Então o cidadão ele honra os seus compromissos. Só não honra quando não tem condição, quando não tem dinheiro para isso. Caso ele tenha dinheiro, ele vai cumprir. E de repente você não vê essa mesma coisa dentro da execução da coisa pública. Então, quando se disser que eu herdei, lembre-se que quem escolheu foi o povo. E o povo determinou aquilo. Então você está herdando do povo. Se o povo te colocou lá é porque ele não quer ouvir esse papo de que você herdou. Resolva. Está ali para resolver. Na sexta-feira, nós tivemos o envio do projeto de lei, para a suplementação do orçamento, a palavra é suplementação, para a suplementação do orçamento referente ao pagamento dos aposentados e pensionistas da cidade de Cubatão, que é regida pela Caixa de Previdência. O governo, então, fez a suplementação para o envio de 14 milhões para o pagamento dos aposentados. Então foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara Municipal. A sessão teve início às 14 horas. Então, mas foi muito acalorado. Aí explica aí, que você conhece bem melhor do que eu essa questão. Está havendo a suplementação. É bom que quem nos assista saiba o que está acontecendo. O governo propõe essa suplementação para resolver um problema por ele causado, por ele criado, por ter retirado do orçamento, reduzido no orçamento o pagamento. E não essa quantia, uma quantia muito maior. Quanto que ele tirou do orçamento? 100 milhões. Então ele tira do orçamento 100 milhões, necessários e devidos à Caixa de Previdência, para pagamento dos aposentados. E agora, como ele tirou, ele precisa suplementar. E aí ele suplementa em 14. E os outros 86? Ele vai ter que suplementar. Vamos colocar de uma forma bem simples, né? O governo faz o orçamento. Imagina que o orçamento ele é composto de várias caixas, né? E nessas caixas ele coloca o valor que ele vai investir em determinadas áreas, nas obrigações de determinadas áreas. 15% para a educação, para a saúde, 25% para a educação, e disso aqui é tanto para isso, tanto para aquilo. Para o pagamento dos aposentados, que Massa 1 e Massa 2, foram definidos anteriormente 200 milhões. Em 2021, a Câmara votou o orçamento, que reduziu para 100 milhões o dinheiro que estava destinado para essa caixinha. Aí que está, com base nessa caixinha. Não, mas quando ele faz essa previsão, é bom que se esclareça, porque assim, se eu faço uma previsão orçamentária de 200 milhões para um ano, para que no ano seguinte essa peça tenha metade, um corte de 50% de previsão, há de se ter uma justificativa. Então, qual seria? Essa justificativa, que ainda não se fala, tem que ouvir do secretário, né, qual foi essa ideia. Mas para quem está nos assistindo entender, então definiu-se que tinha 100 milhões aqui nessa caixinha para pagar os aposentados. Então, sem justificativa, definiu-se. Chegou-se então, começou o exercício de 2020, vai pagando e vai tirando da caixinha, vai pagando e vai tirando da caixinha. Porém, quando o senhor chegou agora em setembro, falou, não tem mais dinheiro na caixinha. Acabou aquele orçamento que você colocou aqui. Como é que vai se fazer agora? Não, então nós vamos suplementar, porque o problema não é a falta de dinheiro, e sim a falta do orçamento. Não tem mais dinheiro ali naquela caixa, mas no cofre aqui tem. Então nós vamos ter que remanejar, tirar de onde colocou os 100 milhões que tirou de outro. Dá-se um jeito, né? E aí tem que se aprovar a suplementação, ou seja, a autorização para que se possa novamente colocar dinheiro naquela caixinha. Só que foi feita a suplementação para o mês de setembro. No mês de outubro, novembro, dezembro e o 13º do funcionário aposentado. Então, esse dinheiro na caixinha que precisa ser colocado novamente. Tem várias discussões aí, né? Por que se tirou o dinheiro da caixinha, para onde foi o dinheiro da caixinha, qual foi a ideia que se teve para se tirar o dinheiro da caixinha, né? Por que não se teve essa complementação do orçamento? Quer dizer, tudo isso são perguntas, questionamentos que podem ser ditos. Na Caixa de Previdência,
pode ser tido como uma caixa de Pandora. Precisa abrir, né? Vamos ver quanto é que tem no fundo da massa 1, no fundo da massa 3, quanto que se é pago, qual é o critério, como a prefeitura que é responsável. Quer dizer, tudo isso tem que ser colocado. Essas perguntas precisam ser respondidas. Então, precisa ser respondido, por exemplo, também, nos últimos meses, a Caixa de Previdência ficou sem médico perito. Por que tá sem médico? A médica que estaria lá parece que foi terenê, natural, sai afastamento. Mas saiu, acabou o jogo. Porque não tinha banco de reserva. Não tinha ninguém para substituir. A prefeitura não designou ninguém para substituir. Sabe, não tem. Ninguém responde por interessante isso. Por uma falta de previsão como essa. Porque no caso da gravidez, né? No caso da gravidez, é automaticamente esperado um afastamento. Algo assim que se imagina. E não é do dia para a noite, e é o que me parece, o superintendente à época, o Maurício, porque também foi caiu tem dias, né? Semana. Ele pede, a moça vai sair, avisa, ele pede e a prefeitura nada, e o rapaz fica lá tentando e nada, e um monte de gente lá com cirurgia para ser aprovada, com questões que precisam do posicionamento técnico do perito, e agora parece que há a questão de dias também. Então, assim, acho que claro que problemas acontecem, claro que imprevistos acontecem, mas não é o caso. Não, nesse caso não tem imprevisto. São tragédias anunciadas. E aí, quando a gente se depara com essa situação, eram 200 milhões, aí passou para 100 milhões, sem a menor sem justificativa, pelo menos. Eu não sei, não vi ninguém apresentar justificativa alguma até agora. Você parece que convidou aí o pessoal para explicar, também não veio ninguém. Eu acho que também não vi nenhuma nota pública. O Batão precisa de um portal de transparência onde esse tipo de situação, o prefeito dê uma nota pública, o prefeito vá a público numa televisão de âmbito regional, né, num jornal Tribuna da Vida, ou vem num programa como o seu, ou outros aí da cidade, para dizer, olha, o que está acontecendo assim, vocês fiquem calmos, porque está tudo dentro do previsto, o nosso planejamento é isso. O problema é que as pessoas ficam sempre desesperadas, porque não se sabe o que vai acontecer, não se sabe o porquê. Diminui o orçamento e não tem dinheiro, não se sabe por que suplementa e quanto tempo vai demorar, vai durar essa suplementação. Essa suplementação, ela serve para quantos meses? Não, essa só para esse momento, só foi para esse assim, pagamento. Mês que vem, novamente, mais um projeto enviado. Tá sempre o cachorro correndo incêndio atrás do rabo, né? Apagando incêndio e o outro tacando fogo atrás. Então, assim, o que me parece é uma falta de zelo e de preocupação com os aposentados, assim, como eu nunca vi. E lembrando, né? Assim, parece que aposentado, parece que está torcendo para o povo morrer logo. Lembrando que além desses 14 milhões que foram enviados para a Caixa de Previdência, também foi aprovado 2.400.000 para a CMT, Companhia Municipal de Trânsito. Nós estamos referente ao 9º mês do exercício de 2022. Então já foi enviado 2.400.000 para a CMT. Também foi aprovado a questão do repasse para as APMs, o valor de 112 ou 114 reais por aluno. Esse repasse é feito 2 vezes no ano. Para a APM, é o dinheiro que vem, né, que é repassado para as APMs, que 16 mil alunos na rede, nós estamos falando de 3.400.000 reais num ano, né? Isso em questão orçamentária para o governo municipal, para um orçamento de mais de R$1 bilhão, não significa 0,025, alguma coisa nesse sentido do orçamento. E lógico que não vai resolver a questão da manutenção nas escolas, vai resolver uma situação ali do dia a dia
dessas despesas, situações do dia a dia que envolve a escola. Perfeito. Né? A PM vai estar aí operando isso. Só que a maioria das escolas está com dificuldade na questão da PM. Muito embora a gente entenda que essa questão da PM, ela tem que ter eleição, tem que ser registrado, tem que ir para o cartório, tem que voltar. Então, toda vez é necessário essa atualização. E entre a atualização e o exercício, tem que se ter o dinamismo. E dinamismo junto ao poder público é água e óleo, não se mistura, né? Tem essa dificuldade. A gente vê que são coisas setoriais que têm certo dinamismo. A maioria não se tem isso. Né? Há sempre uma burocratização permanente. Aí chama burocratização. Burocratização ela é necessária, sem ela o serviço público não anda, né? A burocratização é qualquer ato que dá conta da entrega da prestação, né, do serviço. Então, eu vou ser mais. Agora, a polido. burocratização é essa coisa de você Então, peticiona aqui, o cara fala que a responsabilidade é do outro e ninguém resolve. A burocratização como viés de justificativa para a letargia das ações que oriundo de necessidades primárias da população. Ficou bom assim? Ficou, né? Ficou ajeitadinho. Ficou ajeitadinho. Mas é burocratização, sem dúvida. Então foi aprovado esses 3 projetos e a gente aguarda então a condição. Vamos ver se a gente, durante o decorrer da semana, que é a semana que nós temos aí, a última semana, os 5 dias derradeiros de campanha, né? A campanha para na sexta-feira, se eu não me engano, e já está aí o primeiro turno, em 2 de outubro, nós vamos estar preparando aí toda uma condição diferenciada para essas eleições, mas a semana vai ser uma semana bem corrida, bem aquecida, né? Então o assunto vai ser eleições. 10 horas e 38 minutos, encerramos a pauta de hoje. Quantos minutos? 47 minutos, estamos baixando o tempo, tá bom. Encerramos a pauta de hoje? Encerramos a pauta de hoje. Que isso, Márcio Chaves? Nós não vamos falar nada de eleições? Não acredito. Quem vamos falar das pesquisas? Teve um debate aí que eu nem queria assistir, porque... Tem um último debate da Globo agora, sexta-feira, tem debate na Globo? Tem debate na Globo, mas teve o do SBT e... Teve o programa do Ratinho, teve o SBT. Colocaram um camarada que diz que é padre e parece que não é padre. Ele é auto-intitulado sacerdote. Sacerdote? Auto-intitulado da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa já deu nota esclarecendo que não é coisíssima nenhuma. Não é, nunca foi? Um tal de Padre Kelman, ele fala como se fosse... Meu Deus do céu! Henrique Cristo! Pô, eu acho... eu assistindo, foi o que me veio a meio. Eu lembrei do Henrique Cristo, né? Aí eu falei, nossa... O Henry é mais crédulo do que esse cara. O cara tem uma cara de... Nossa, que coisa... Meu Deus do céu, cada enxadada uma minhoca. Não tem uma coisa horrorosa, rapaz, uma coisa horrorosa. E aí ele foi lá e perguntaram pra ele. Ele é candidato a presidente, tem que querer ganhar, né? E tá com qual partido? Não, ele entrou no lugar do Roberto Jefferson. Jefinho foi. Jefinho estava impedido, aí ele entrou no lugar dele. Mas ele não entrou para ganhar, não. Ele falou que estavam todos contra o presidente. Então, ele foi lá, não vai ser 5 contra 1, é 5 contra 2. Então ele foi lá para defender o Bolsonaro. E aí não vai nenhuma crítica. A liberdade de expressão. Mas assim, o cara não entra para ganhar, ele entra para ajudar o outro. Nunca vi isso, né? É um ganho. Tem que entender qual é o ganho. Um camarada horroroso, rapaz. Eu perdi. Nossa, deve ter isso aí na internet. Eu prometo que eu vou dar uma olhada. Porque assim, depois do Cunha candidato, eu fiquei... E tem tempo, aí tu vê, né? Foi o que a gente... E é o mesmo partido, né? É o 14, é o PTB, do Roberto Jefferson. Uma patatinha interessante, né? E assim, o Cunha e a filha do Jefferson tem um espaço que é o que a gente critica, a questão da democratização do espaço dentro do próprio partido. E aí não vai falar de direita, de esquerda, de centro. Não, é uma questão, todo mundo tem essa atitude, né? Cara, não é só a grana que vai, que os partidos hoje, a meu ver,
de forma errada, privilegiam, né? Eu, conversando com um amigo esses dias, ele dizia, não, André, mas quem aceita, já aceita nessas condições. Eu falei, ué, se a gente for tratar dessa forma, também aí eu vou achar que o empregador pode pagar salário diferente, porque quem entrou, não é assim. Então, eu acho que a regra do jogo tem que ser mudada. A regra do jogo é assim, ter regra do jogo. Se o partido resolveu lançar 15 nomes, ele deve dar apoio igualitário aos 15. Dar o apoio aos 15 da mesma forma. Ah, não, mas nós temos mais chance de ganhar com o Márcio. Não, tudo bem, o Márcio vai fazer com o mesmo valor. Se vai ou não, até porque nós não estamos aqui para comprar voto de ninguém, né? Nós estamos aqui para fazer... para aparecer um pouquinho, né? Detalhe para corroborar com vossa colocação. Sexta-feira nós dissemos aqui, falamos sobre os 11 bilhões e 7 milhões de reais que já foram investidos nas campanhas. E detalhe, no cruzamento de informações, 7 pessoas do além, ou seja, 7 pessoas que já morreram, contribuíram com candidaturas. Foram doadores de candidatura. Deve ter deixado em testamento. Não, assim, baixou na mesa branca e falou, fulano de tal, Eu tive a curiosidade de entrar no site do tribunal e verificar alguns nomes conhecidos para ver. Então, assim, gente que recebeu muito dinheiro, que até agora não prestou conta de praticamente nada, e gente que recebeu menos ou mais e que presta conta de tudo. O cara recebeu dali, tá ali, tal. Em especial as candidatas parece que são mais organizadas. Existem os certos e aqueles que desejam acertar. Não, mas as candidaturas femininas parece que elas são mais exímias, né? Mais organizadas até para isso, né? E eu me lembro assim do tempo de escola, né? Pô, a primeira nota aí, as 10 primeiras notas era tudo de menina, né? Aí tu chega, pra gente ver como é que a gente é machista, aí tu vira a chave e tu vem pro mundo adulto e tu vê onde é que estão aquelas moças, né? As 10 primeiras notas, elas estão, assim, os caras que... Pô, os 10 piores estão eleitos. Os caras estão aí, então a gente tem muito que arrumar. Popularidade e matemática. A gente tem muito que arrumar nesse campo, sobretudo na questão representativa, eleitoral. A mulher, ela vem a cada dia, que não deveria ter que demonstrar, porque... mas a competência é de se reconhecer. Eu fui presidente de ordem e as últimas entregas de carteira era impressionante. Tinha 10 carteiras para entregar, as 7 de meninas, assim, eram 8. Eu cheguei a entregar carteira em eventos só para meninas, porque os caras não passavam no exame. Então, assim, a força da mulher se faz cada vez mais presente, mais dominante e parece que ser mais às claras, né? Então joga mais o jogo da verdade, né? Então eu acho que da lei. Sabe, até essa coisa que a gente critica muito os portais de transparência, eu acho que com a mulher no poder isso aí vai mudar. Não é só o fato de ser mulher, né? Mas eu acho que a gente precisa enxergar melhor. Hoje nós temos aí na região campeãs de voto, você vê, a Rosana Vale pelas pesquisas aí, deve retornar, a Audrey Cleis apareceram muito forte, a Débora Camilo em Santos também é uma força. E antes você só ouvia falar, o Paulo Alexandre vem forte de novo, tal, fulano, tal. Nós ainda temos, apesar já tivemos de mulheres muito fortes, né? Mas nós ainda temos um número muito pequeno das mulheres na representatividade. Seja municipal, seja estadual, seja federal, ainda precisa avançar muito esse número. Está muito aquém, né? Cubatão se tem uma vereadora.
Já que está afastada, Até voltou foi agora, né? Já voltou? Já voltou. Teve uma vereadora, Santos, acho que tem duas, Thelma e... Santos é Thelma, do PT, a Débora Camilo, do PSOL, e a Audrey, do são PP. três, são 21, são 3. E em outras cidades eu não recordo. Mas agora. você vê que são as campeãs de voto, né? Sim, mas a mais votada é a Thelma, mas você não vê a isso... segunda mais votada é a Audrey Cleis, aí o terceiro é o Fabrício, se eu não me engano, Fabrício, e a quarta Débora. Então, assim, das 4 primeiras votações, temos 3 aí, mulheres, nós né? temos duas, Mas também são as únicas 3. Duas né? senadoras participando aí do pleito presidencial. Eu não recordo agora como é que está a questão na questão dos governos estaduais, se tem mulheres participando, mas a participação da mulher é muito... ainda não é o que a mulher realmente precisa desse lugar de poder, né? Esse lugar de fala, dessa representatividade. A política não é lugar de homens, não. A política é lugar de pessoas que têm boa vontade para ajudar o país, o governo em si. 10h46, estamos encerrando? Estamos encerrando. Mando um abraço para as meninas, que eu não quero ser responsável por nenhuma ação de retaliação, viu? Sim, senhor. Pode fazer então, isso. Eu vou mandar o meu abraço, minha saudação, meu beijo para as minhas princesas. E vou lembrar você, nós falamos de câmera de monitoramento e nós temos um dos assuntos muito forte na discussão na corrida dos governadores é justamente a questão das câmeras nos uniformes dos policiais. O candidato Tarcísio acha que, pelo menos ele tem defendido a ideia de que a câmera deve ser retirada, deve ser estudado de outras formas, porque o policial... Eu não consigo entender direito, porque porque o policial fica... A gente trata o policial como bandido. Não, o policial que trabalha corretamente, me parece que não, né? Então... Essa questão das câmeras. Bom, tem que colocar aí nos carros, na farda, tem que ter câmera para tudo quanto é lado. Né? Então tem essa discussão, está bem forte na corrida do governo São Paulo, então é importante a gente ter esse destaque, que é uma discussão muito, muito forte. O posicionamento do atual governador é de ter e ter mais, e do Haddad também é de ter e ter mais. Para a gente, dos 3 que estão liderando as pesquisas aí. Se você já vai encerrar, se você me permitisse, eu... Enquanto você está observando aí o conteúdo, só lembrar que tem no filme Contatos de Quarto Grau, que na verdade trata sobre toda uma situação que envolve, mas tem um momento em que o carro da polícia vai até uma ocorrência e a câmera do carro da polícia que flagra toda a ocorrência. É muito interessante ver o filme. A gente fala disso, da importância das câmeras de monitoramento, as câmeras junto ao serviço público de atendimento à população. Né? Acho que isso vale até, de repente, para se estender em situações diferenciadas, né? Não só nos policiais, na Polícia Civil, na Companhia Municipal de Trânsito, os agentes terem essa transparência. Transparência. Isso estender, abrir, né? Abrir esse leque. E a gente elimina... Nos ônibus, quer dizer que você percebe... Isso é monitoramento. Isso é uma forma de fazer valer. E não só para proteger o povo contra a violência policial, que é o que se imagina, mas também para proteger o próprio policial que trabalha correto, que amanhã vem alguém e fala, não, me bateu. Não, tá aqui, ó, tá filmado. Aqui, ó, tá filmado. Então, o policial que atua no regular exercício da atividade, ele não está preocupado com isso. Quem está preocupado é o policial que exagera. É o policial que ultrapassa a linha. E tem muito, né? Então. Vai dar valor? Eu vou. Se você me permitir, claro. Eu estou num projeto aí de um soneto Primeiros Passos, né? Eu vou contar em versos decassílabos. Bom, aqui é o canto final. Eu vou dar só um soneto Primeiro Tombo. Uma cama, um tombo, quase morro. Derrapo num segundo de atenção. Meu Deus, dispara febril o coração. Como enorme é a dor no peito. Socorro. Atônito, pasmado, acordo e corro. Te agarro no colo em oração. O anjo a te segurar. Revelação. Nos olhos da amada, estupor. Arrepio todo até os cromossomos. Toda fragilidade nos nivela. Na fé em Zeus, Urano e Cronos.
O nosso amor em ti vive e revela tudo que melhor temos e somos. Helena, heroína, és quem desvela. Esse é um projeto que eu tenho de publicar um livro que é um soneto onde narra a concepção de... Isso foi um tomo da Helena, tá, gente? A Helena tomou um tomo e resolveu fazer. Esse é o canto final. Resolveu fazer esse meia-culpa aí, tá? Parabéns. Helena, parabéns pra Helena aí. Tá crescendo e é a vida seguindo o seu curso, o seu rumo de forma maravilhosa. E a gente, sempre como pais e espectadores, né? É isso aí. Regentes e espectadores até um certo momento, mas acima de tudo, pais que ficam maravilhados com o exercício dessa plenitude maior que é a vida, né? Coisa maravilhosa. Esse dom divino. Parabéns, André, parabéns, Fabiana, parabéns, Helena. E assim chegamos ao final de mais esse Virtual News nesta segunda-feira, dia 26. Desejando a você uma excelente tarde. Daqui a pouquinho o programa está à disposição na rede social, também no site da Virtual. E participe. Nossas redes sociais estão aí, Maria Clara, as redes sociais estão aqui, estão aparecendo aqui, desse lado aqui, estão aparecendo nessa folha, desse ladinho aqui, deixa eu fazer aqui, não, é aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, ó. As redes sociais aqui, tá aparecendo na tela. Você não tá vendo aí porque você tá... Que tela, rapaz? A tela tá ali atrás. Aqui tá, tá aqui o Instagram, tá aqui o Facebook, tá aqui o WhatsApp, né? Então, as informações aqui para você participar e interagir conosco. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 9h30 da manhã, 9h30, 9h35, 9h40, sabe como é que é? Programa ao vivo, né? Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.